Olá, meus queridos amigos e alunos da Escola Técnica Sequencial. Aqui quem fala é o seu professor Marcelo Rosa Santos. Vou falar um pouquinho hoje para vocês de RCP, Reanimação Cardiopulmonar, para o técnico em segurança do trabalho. Beleza? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Sempre que nós formos atender alguém, então qualquer tipo de procedimento em primeiros socorros, como eu sempre falo, o mais importante é a avaliação da cena, é entender o que você tem em relação à cena e à vítima. Por quê? Porque a única coisa que nós não podemos, a pessoa que se prontifica em ajudar alguém, não pode se envolver na cena, acabar se tornando uma segunda vítima. Tá bom? Então avalie a cena, veja se ela é segura, veja se você está com seus EPIs, equipamentos de proteção individual, e se há ou não a necessidade de chamar outras pessoas para te ajudar. Tá? Em primeiros socorros, geralmente você faz o primeiro atendimento e depois, obrigatoriamente, tem que se acionar uma equipe de emergência para o transporte até o hospital. Tá bom? Muito bem. Quando a gente fala em RCP, semana passada falamos em relação à anatomia do coração. Então, o que a gente tem que entender? O coração pode parar. O tempo não para. Coração para, tempo não para. Então, quanto maior a rapidez, a prestação do serviço do socorrista, maior a sobrevida desse indivíduo. Esse indivíduo ele está lá morto, em parada cardiorrespiratória, ainda não houve a lesão cerebral. Então, quanto mais rápido e prestativa for a pessoa que quer lhe ajudar, maior serão as chances de sobrevivência desse indivíduo. Beleza? Então, a parada cardiorrespiratória é o estado em que o indivíduo se encontra com ausência de batimentos cardíacos eficazes, ausência de pulso central e responsividade. Então, a PCR, aquilo que eu sempre falo, PCR, ausência de pulso e circulação, né, que é o pulso, a consciência e a respiração. Tá? Geralmente, quando a gente fala em morbidade, o que poderia causar uma parada cardiorrespiratória, né? E quais são as principais causas de morte hoje? Então, em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares, então o acidente vascular encefálico e o infarto agudo do miocárdio. O câncer em segundo lugar, os traumas em terceiro e as doenças respiratórias em quarto. Isso varia muito também em decorrência da idade, tá bom? Então, quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio, geralmente você vai apresentar um problema chamado doenças coronarianas, né? Então, a doença coronariana ela tem alguns fatores de predisposição, entre eles a hereditariedade, a idade, tabagismo, hipertensão, sedentarismo, obesidade. São as principais situações que podem desenvolver uma doença coronariana. 2/3 de todas as paradas cardiorrespiratórias vão acontecer fora do hospital, e se acontecessem dentro do hospital, o indivíduo estaria preparado. Né? Agora o problema é fora do hospital. 70% das paradas cardiorrespiratórias acontecem em casa, e geralmente elas acontecem 2 horas após os sintomas. Então, por isso que temos que ser rápidos na identificação da parada, do infarto, e porque geralmente você está na sua casa, ou no convívio dos seus familiares e alguém pode passar mal. Tá? Situações que podem causar uma parada cardiorrespiratória, além das doenças coronarianas, você vai ter também o trauma, os acidentes e os ferimentos por arma de fogo. É importante nós falarmos em relação à morte clínica e biológica. A morte clínica é a morte no qual você constata uma parada cardiorrespiratória, então não tem pulso, não tem consciência, não tem respiração, é uma morte clínica. A morte cerebral, morte encefálica ou morte biológica é aquela morte caracterizada já pela perda de função cerebral. Tá? Geralmente a parada cardiorrespiratória vai começar a desenvolver um problema cerebral em torno de 4 minutos após a parada cardiorrespiratória. E após 10 minutos você terá tantas sequelas neurológicas que, infelizmente, mesmo que esse coração volte a bater, você já possivelmente tenha lesões que sejam inviáveis à vida. Tá bom? O que caracteriza uma parada cardiorrespiratória é a inconsciência, a ausência do pulso e a ausência da respiração. Para a gente começar a trabalhar, a gente geralmente tem uma situação que nós chamamos de cadeia da sobrevivência,
no qual nós temos os 4 passos, são 5 elos, né? Mas o importante, primeiro, é o reconhecimento rápido de uma parada cardiorrespiratória, as pessoas demoram muito para reconhecê-la. Pedir a ajuda corretamente, então quanto mais rápido a gente conseguir identificar essa parada, mais rápido a gente conseguiria intervir nesse indivíduo. Tá? Uma RCP de qualidade, então não adianta só fazer compressão torácica sem ritmo, sem profundidade, perdido, porque isso não vai levar esse indivíduo ao retorno, e o uso do DEA, que é o desfibrilador externo automático. Então estão aqui a cadeia da sobrevivência com os seus elos, né? Então o primeiro elo é o reconhecimento e acionamento do serviço de emergência. O segundo elo, a reanimação imediata de qualidade, então compressões torácicas. O terceiro elo é a desfibrilação externa automática. A quarta é o transporte até o hospital e o quinto é o transporte, o suporte avançado. Tudo bem? Então está aqui, reconhecimento da parada cardiorrespiratória, pedir ajuda corretamente, iniciar a RCP e o uso do DEA, tá bom? O que o socorrista deve fazer, então, fazer compressões torácicas com uma frequência de 100 a 120 por minuto. A compressão deve ser de 5 a 6 centímetros de profundidade, permitir o retorno total do tórax após cada compressão, minimizar as interrupções, então, no caso de necessitar pedir um auxílio ou fazer um transporte, nós temos 10 segundos para fazer essa paralisação e proceder de outra forma, e fazer a ventilação adequada, caso você esteja habilitado para isso. Então, são 2 ventilações por 30 compressões. Tá? Hoje, no caso das vítimas de Covid, se forem identificadas ou com suspeita de Covid, nós não fazemos a ventilação, apenas a compressão torácica, justamente evitando o contágio do socorrista. Então está aqui, para que a gente comece a fazer a RCP, importante que a gente trace uma linha imaginária, né, que é essa linha mamilar, colocando o dedo médio em cima do mamilo, posicionando uma segunda mão sobreposta à primeira, fazendo um ângulo de 90 graus e fazendo a compressão de 5 a 6 centímetros de profundidade no tórax. Bom, o importante é que a gente consiga fazer a ejeção do sangue que está no interior do coração. Então está aqui. A outra forma é justamente correr o gradil costal, localizar o processo chifoide, 2 dedos acima do processo chifoide, posiciona uma mão e depois sobrepõe a outra, fazendo a compressão. No caso das crianças, né, apenas a utilização de uma mão, de um braço, justamente para não sobrecarregar o tórax da criança. As barreiras de proteção, então, vai fazer uma ventilação, o mais importante é você não expor a mucosa do socorrista. Então, para isso, nós usamos barreiras de proteção. Entre elas, nós temos a Pocket Mask, né? Temos o AMBU, né? Que é o dispositivo bolsa-máscara-válvula, né? Bolsa, válvula, máscara. E nós temos aqui a máscara de RCP, que é bem simples e barata. Então, principalmente os técnicos de segurança e bombeiros, podem adquirir uma máscara dessas, que facilita bastante a vida no caso de uma necessidade de ventilação. Tá? Ela tem uma válvula unidirecional que impede que os líquidos, vômito, sangue voltem e contaminem o socorrista. Então, aqui a ventilação, usando uma máscara de RCP. A verificação da pulsação após 2 minutos de ciclo de compressão. Você deve verificar se há o retorno da pulsação, sempre avaliando o pulso carotídeo. Tá bom? No caso de se fazer a necessidade da ventilação com um socorrista só, com os dispositivos de segurança, né, de proteção, então você pode fazer 30 compressões e 2 ventilações alternando. Com 2 socorristas, um de frente para o outro, então deve-se posicionar a vítima numa superfície rígida, plana, e um socorrista de frente para o outro.
quando um dos socorristas, geralmente o que está fazendo a compressão, se sente já cansado, então ele pede troca e rapidamente eles mudam de posição. No caso da criança, a mesma coisa, né? É importante que se mantenha as vias aéreas permeáveis e a compressão com apenas uma das mãos. Tudo bem? Então, no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre a desfibrilação. Até mais.